Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, então, vamos iniciar o nosso trabalho, dando sequência ao projeto Semear, esse trabalho a qual é desenvolvido pela Casa, para que possamos aprender mais, entender mais sobre a doutrina espírita e para que possamos, então, nos tornarmos, sermos pessoas melhores, mais assertivas nas nossas escolhas. Hoje o nosso trabalho versará sobre a humanidade regenerada, aos milagres do Evangelho. Meu nome é Fabiano Tomazoni e eu vou convidar todos para nós iniciarmos o nosso trabalho com uma prece. Procurando então fechar nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos espirituais, elevando nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, Deus que é nosso Pai de amor, Pai de bondade e justiça. Vamos também, nessa comunhão de pensamentos, lembrar do nosso Mestre Jesus, nosso irmão, do caminho, e a equipe espiritual a qual nos acompanha, em especial nosso anjo da guarda, e agradecermos pela nossa vida, agradecermos pelas nossas condições físicas, materiais, agradecermos principalmente pelo amparo, pela proteção, pelas condições físicas, mas principalmente as espirituais. Gratos somos, Pai, por tudo que Tu nos ofereces. E gostaríamos nessa prece também de agradecer por aquelas coisas que pela nossa ignorância, pela nossa cegueira espiritual ainda não conseguimos perceber, mas que Tu nos ofereces. Gratos somos por isso. Pedimos, então, o amparo e a proteção, a luz e a paz, os bons pensamentos, as boas inspirações, e pedimos licença para iniciarmos nosso trabalho no dia de hoje. Que assim seja. Então, nosso trabalho hoje falará sobre a temática A Humanidade Regenerada, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, os milagres do Evangelho. Meu nome é Fabiano Tomazoni e nós, então, falaremos sobre 3 pontos em relação a essa temática. A nossa fala hoje, ela versará sobre o que é milagre no aspecto científico, no aspecto religioso, mas principalmente no aspecto doutrinário espírita. Nós também versaremos um pouco sobre quem é Jesus, essa figura que é um mestre para nós, que é o irmão do caminho, e falaremos sobre os eventos sobrenaturais de Jesus, chamados também milagres. E nós vamos entender qual foi os objetivos, ou qual foi o objetivo de que Jesus, quando esteve encarnado junto conosco, por que então operou os chamados milagres ou os eventos sobrenaturais. O nosso referencial teórico basicamente está em 3 livros: a Gênese, de Allan Kardec, nos capítulos 13, 14 e 15, no livro que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, no capítulo intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural, e no livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, o livro dos Espíritos como um completo e não especificamente sobre alguma questão. Antes de mais nada, é importante nós iniciarmos o nosso trabalho, a nossa fala, e entendermos o que é milagre, para que, a partir desse entendimento, nós consigamos, então, entender o que Jesus trouxe para nós de ensino. Se nós formos pesquisar
em diversas doutrinas, em diversas religiões, nós vamos observar um senso comum ou uma ideia em comum num sentido teológico do que é milagre. Milagre, então, ele é considerado um prodígio, quando ocorre um evento, alguma situação prodigiosa. O milagre também ele entra na categoria de maravilha, algo maravilhoso, e também como algo extraordinário, algo que não ocorre a todo instante. Talvez, dependendo do fato, ocorre apenas ou ocorreu apenas uma vez. E quando nós estamos falando dessa questão do milagre, dos eventos, nós estamos falando de todos os eventos catalogados, de todos os eventos ocorridos e verificados no percurso da humanidade, e não apenas num ponto ou numa parte específica da história da humanidade. Na Gênese, no capítulo 15, Kardec coloca para nós, então, a partir do sentido teológico, milagre é a derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Então, aqui, nós vamos observar que Kardec coloca para nós que o sentido teológico é a derrogação das leis da natureza. Ou seja, Deus abre mão das suas leis, porque as leis da natureza são as leis de Deus, para manifestar o seu poder. Depois nós vamos desenvolver um pouco isto. Mas a questão é que nós podemos entender é que essa ideia ela vai de encontro a uma das características de Deus. E qual que é a característica de Deus que ela vai ao encontro? Principalmente sobre a imutabilidade. Nós vamos verificar, principalmente no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a qual Kardec organiza alguns atributos de Deus, e ele categoriza ali alguns atributos de Deus. E entre esses atributos, há como característica de Deus a imutabilidade. Ou seja, Deus não é mutável, é imutável. E quando é falado isso da imutabilidade de Deus, não está falando no sentido físico de Deus, mas falando das suas leis. Então, os atributos de Deus, entre outros, é imutável. Então, se Deus é imutável, então ele estaria sujeito a mudanças, e as suas leis também. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec coloca, imutável, Deus. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, aqui, nós já abrimos um questionamento sobre essa ideia teológica, que Deus revoga suas leis para impor o seu poder. Bom, se Deus revogasse as suas leis, se Deus passasse por cima, vamos dizer assim, das suas leis, ele estaria passando por cima de si mesmo, das suas próprias criações. E isso geraria uma estabilidade no universo, uma estabilidade em todo o universo. E isso, não podemos entender isso como algo lógico ou racional. Em relação ao sentido acadêmico, então, o que é milagre no sentido acadêmico? Milagre, a palavra milagre, na sua etimologia, ela é uma palavra latina, de miraculum, que significa fato ou acontecimento fora do comum. Está fora daquilo que é estabelecido como comum, como ordinário. Inexplicável pelas leis da natureza. Então, aqui, nós sublinhamos e destacamos essa ideia que é trazida de que
O milagre, ele é algo que ele não pode ser explicado pelas leis da natureza. Por muito tempo, e até hoje, nas doutrinas materialistas principalmente, trazem a ideia de que tudo aquilo que foge das leis conhecidas da natureza, tudo aquilo que foge conhecido das leis da física, da química, enfim, de alguma ciência, esse acontecimento ele não pode ser explicado. Se ele não pode ser explicado, então ele é um milagre. Então ele vai ali para a categoria de um fato que ocorreu, às vezes sem ter certeza se esse fato foi real mesmo, mas ele cai na categoria de inexplicável. Se ele é inexplicável, ele então é um milagre. Só que aqui nós então abrimos uma reflexão. Como algo pode ocorrer sem uma causa? Na verdade, ele é um axioma, essa ideia é um axioma básico de qualquer ciência. Todo efeito tem uma causa. Então, se algo está ocorrendo, por trás desse algo tem um efeito. Por muito tempo, a ciência ela não se deteve, não procurou entender a causa de alguns eventos que ocorreram ao decorrer da humanidade. Inclusive, quando Kardec começou a estudar os chamados fenômenos espíritas, justamente Kardec começou a buscar e tentar entender a causa daqueles efeitos. Enquanto que a sociedade acadêmica naquele período virava as costas para esse fenômeno, ou para os fenômenos espíritas, Kardec começou a buscar e procurar entender o que estava gerando esses fenômenos espíritas. E vamos abrir aqui um parênteses. Esses fenômenos espíritas eles não iniciaram no berço do país onde Kardec nascera, na França. Esses fenômenos eles iniciaram nos Estados Unidos e foram ocorrendo em diversos pontos do planeta, em especial ali na América Norte, né, na América do Norte e algumas partes da Europa. Então, quais são as características de milagre? Milagre, então, é uma coisa inexplicável, um evento inexplicável, ou seja, não tem explicação. Então, o milagre ele é algo extraordinário, ou seja, milagre é aquilo que foge de algo ordinário, aquilo que ocorre comumente, aquilo que é comum ocorrer. Então, ele é extraordinário, exceção. Excepcional, ele não é algo que está e faz parte do cotidiano. E outra característica é a exclusão das leis naturais. Então, num senso científico, acadêmico e num senso teológico, milagre ele tem essas características. E nós, então, fazemos a seguinte reflexão e trazendo uma passagem do livro A Gênese, de Kardec, que fala: aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Essa reflexão que Kardec traz é justamente falando de que aquele que se encontra na ignorância, ou seja, na ignorância do conhecimento, entende que tudo aquilo que ocorre sem o seu conhecimento, ou fora do conhecimento individual ou coletivo, ele é um milagre. Então, já há por muito tempo, ocorriam por exemplo, alguns fenômenos da natureza, a qual não eram se explicados, e falava-se, isso é um milagre da natureza. Ou ocorriam alguns fenômenos físicos, sem uma explicação, isso é um milagre. E o milagre ele foi, por muito tempo, deixado de lado, ou os eventos milagrosos deixados de lado, sem uma busca de um entendimento. E ele ficou, então, o milagre, ou esses eventos milagrosos, a cargo das coisas sobrenaturais, que fogem da natureza. Então, nós fazemos algumas reflexões acerca dessa parte que nós, então, inicialmente conversamos.
A ciência, ela é conhecedora de todas as leis da natureza? Obviamente que não. Nós não conhecemos, nós enquanto humanidade, não conhecemos todas as leis da natureza. A ciência é conhecedora de todas as leis do universo? Obviamente que não. A ciência, o conhecimento acadêmico, ele não é conhecedor de todo o universo. Nós conhecemos parte de algumas leis. E vamos buscar e vamos tentar trazer um exemplo de uma forma mais palpável, mais visível para nós. O nosso planeta Terra, ele possui uma carga, ele possui uma característica bastante predominante, que são as águas profundas. Nas águas das profundezas, dos oceanos, existe um universo de vida que é totalmente desconhecida para a humanidade. E lá regem algumas leis físicas que fogem das leis conhecedoras do ser humano até hoje. Então, pelo fato de nós não conhecermos essas leis, não significam que elas não existam, não significam que elas não estejam ocorrendo. Se nós agora vamos remontar e trazer o nosso olhar para o universo, para as galáxias bem distantes, geram diversas leis desconhecidas da humanidade, mas não significa que essas leis elas não existam. E por último da nossa reflexão, em relação a Deus, que Deus não mudaria suas leis para propor um evento quimérico. Por que Deus revogaria suas leis, faria algo sobrenatural, para provar o seu poder ou para provar a sua presença? Apenas para fazer uma ilustração quimérica. E vamos um pouco mais, muitos eventos chamados de eventos milagrosos, propostos por Deus, por exemplo, curas, nós identificamos, e já há diversos estudos, diversas catalogações de médiuns curandeiros, médiuns que fazem, que têm o poder de cura. Então, por que esse médium repetiria essas mesmas façanhas de Deus, sendo que Deus tem como característica a sua característica principal como todo-poderoso, né? Aquele ser que é onipotente. Então, como é que ele é um ser onipotente se um indivíduo, um ser humano comum como nós, consegue repetir essas características? Bom, vamos ver então o que a doutrina espírita traz para nós sobre esses eventos ou esses fenômenos sobrenaturais chamados de milagres. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós que esses eventos, eles são eventos naturais. E quando nós falamos eventos naturais, nós estamos falando que são aqueles eventos que estão na natureza, mas, principalmente, eles estão regidos por leis da matéria ou por leis espirituais. Então, são eventos, são acontecimentos que fazem parte da natureza, não são eventos extranaturais. E isso ocorre principalmente pela relação entre os três elementos constitutivos do universo. Kardec, em especial no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, no capítulo 2, e na Gênese, no capítulo 15, Kardec fala sobre os três elementos constitutivos do universo, e a partir da relação desses três eventos é que ocorrem os eventos chamados de eventos sobrenaturais. Quais são esses três elementos, então, do universo que Kardec organiza e categoriza para o nosso conhecimento? O primeiro elemento do universo, ele é o elemento material. O elemento material, ele é um elemento ao qual todos nós somos conhecedores. O elemento material é esse elemento que rege a matéria.
É aquele elemento que é tangível. O que é tangibilidade? Tangível é aquilo que é percebido pelos nossos órgãos físicos, pelos nossos sentidos. Então, a matéria, numa ideia geral, é tudo aquilo que a gente pode, por exemplo, tocar, aquilo que a gente pode cheirar, escutar, tudo aquilo que nós podemos sentir, tudo aquilo que nós podemos ver. Então, a matéria, numa forma geral, é aquilo que é visível, ou melhor, tudo aquilo que é corpóreo. E uma característica do elemento material é que o elemento material ele é perecível. Essa é uma característica bem importante de nós nos atentarmos. Então, o elemento material, que faz parte de um dos elementos constitutivos do universo, ele é um elemento perecível. É um elemento que acaba. Ele tem o seu ciclo de vida. Então, ele tem um início, um meio e um término. Essa é uma das características mais marcantes do elemento material. O nosso corpo físico, ele é um elemento material. Os objetos aos quais nós manipulamos, que são elementos materiais, eles são elementos perecíveis. Sejam eles do reino mineral, do reino vegetal ou do reino animal. Mas existe um outro elemento, e Kardec nos traz como destaque, um outro elemento do universo, que é o elemento espiritual. Então, o primeiro elemento constitutivo do universo é o material, e o segundo elemento constitutivo é o elemento espiritual. E o elemento espiritual, ele é o princípio inteligente. É aquilo que faz a inteligência, ou que rege a inteligência da matéria. A matéria, por si só, ela não se movimenta. A matéria, por si só, ela não pensa. A matéria, por si só, ela não é inteligente. Então, há necessidade de existir um princípio a qual haja nessa matéria. E Kardec colocou para nós que esse é o princípio inteligente, o elemento espiritual. Como característica desse elemento espiritual é a imaterialidade, ou seja, o elemento espiritual, o espírito, ele é imperecível, ele não acaba. Diferentemente da matéria, ou melhor, igualmente a matéria, sim, ele teve um início, igualmente a matéria, ele tem um meio ou um desenvolvimento, mas, diferentemente da matéria, ele não tem um fim. Esse elemento espiritual, ele é algo que não acaba, ele é imperecível. Nós, segundo, então, Kardec, somos seres espirituais imortais. Então, nós, seres humanos, nós, homens, mulheres, crianças, idosos, nós somos seres imortais, porque nós somos espírito. Então, nós não somos o corpo físico. O corpo físico, ele é um elemento material que está nos auxiliando para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele é um meio, mas ele não é o fim. E o último elemento constitutivo do universo que Kardec traz para nós é o fluido universal, também conhecido como fluido cósmico universal, ou conhecido também como o fluido universal. O fluido universal, então, ele é aquele elemento que tem como característica a relação com o mundo espiritual, ou com o espírito, e a relação com a matéria, ou com o elemento material. Kardec observou, nas suas pesquisas, que existe, então, a matéria, existe um espírito, e esse espírito, ele atua na matéria, ele gera uma influência na matéria, ele gera uma mudança na matéria. Mas como é que ele faz isso se esse elemento espiritual ele é imaterial? Ele precisa de um meio. E Kardec, então, traz para nós que o meio a qual esse elemento espiritual influencia a matéria, ele chama de fluido, ou fluido universal, que é esse intermédio entre a matéria e o espírito. Como característica desse fluido universal é que ele é semimaterial. Por que ele é semimaterial? Porque em determinados eventos, em determinadas ocorrências,
ele pode ser visto em determinadas ocorrências, em determinados eventos, ele pode ser tangível, ele pode ser percebido pelos sentidos humanos. Esse fluido, então, universal, esse fluido, esse terceiro elemento, então ele é um laço perispirítico, ou seja, ele é um laço que gera, então, a aproximação do espírito com a matéria, que é muito conhecido por nós como o perispírito também, que o perispírito, ele é caracterizado, ele é uma vertente desse fluido universal. Então, Kardec coloca para nós, os espíritos, então, elaboram os elementos materiais para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, aqui, Kardec está falando para nós que esses fenômenos sobrenaturais, eles nada mais e nada menos são do que a elaboração, a combinação que os espíritos fazem com os elementos materiais, manipulando esse fluido cósmico universal. Então, a manipulação desses fluidos é o responsável por todos os eventos catalogados como extraordinários ou miraculosos. Então, a partir desse entendimento, ali no capítulo 13 do livro A Gênese, então Kardec traz para nós uma descortinação, uma abertura, uma percepção de novas leis. São descobertas novas leis, que são as leis espirituais, que fazem parte das leis naturais. Então, no início da nossa conversa, a gente falou, as leis naturais, elas não são apenas as leis da matéria. As leis naturais, elas são as leis que regem a matéria, mas são aquelas leis que regem o mundo espiritual. Vamos dar 2 exemplos. Uma lei que rege a matéria, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que todos nós sentimos. É o que faz a gente ficar preso ao planeta Terra. É uma lei da matéria. É uma lei que organiza, que determina a ação dos corpos físicos aqui no planeta Terra. A reencarnação. A reencarnação, ela é uma lei espiritual. Ela não é uma lei da matéria, ela é uma lei do espírito, que o espírito, regido por essa lei espiritual, atua na matéria, que é a lei da reencarnação. Então, trazendo esses 2 exemplos, a lei da gravidade e a reencarnação, essas 2 leis, como exemplo, elas são leis que fazem parte de leis naturais, porque elas são leis de Deus, não são leis criadas pelo ser humano ou criado sem uma organização ou uma catalogação ou uma experimentação. Bom, então o que são os fenômenos espíritas, os fenômenos sobrenaturais? Então Kardec, a partir desse entendimento, ele começou a organizar, ele começou a catalogar e começou a estudar e começou a trazer um entendimento daqueles fenômenos chamados fenômenos espíritas. Ali, no capítulo 14 do livro A Gênese, Kardec fala de todos os fenômenos chamados fenômenos espíritas. Então, Kardec traz o entendimento do que seria a vista espiritual, a dupla vista, a ressurreição, o sonambulismo, a catalepsia, as curas, as aparições, as manifestações físicas, as obsessões, as transfigurações e a mediunidade, entre outras. Então, Kardec ele começa a estudar e trazer um entendimento de todos esses fenômenos que são chamados fenômenos espíritas. Porém, Kardec ele não se deteve, não se deteu apenas a esses fenômenos.
Então ele começou a estudar e entender e buscar um pouco mais atrás na história aqueles fenômenos sobrenaturais chamados de os milagres do Evangelho, que são aqueles fenômenos que são catalogados, que são mostrados nos Evangelhos, desde antes do nascimento de Jesus até o seu desencarne. Então Kardec começa a trazer, nesse capítulo, todo o entendimento de todos esses fenômenos, sobre os sonhos, sobre a pesca milagrosa. Só voltar um pouquinho. Os sonhos, ele fala especificamente sobre o sonho que os pais de Jesus tiveram, né? Em especial José, sobre a vinda de Jesus, né? Depois ele fala sobre a pesca milagrosa, sobre as ressurreições, a ressurreição de Jesus, fala sobre o fenômeno, o caminhar sobre a água, sobre a tempestade que Jesus aplacou, sobre a estrela dos magos, sobre as curas que Jesus fez e sobre a multiplicação dos pães, entre outros eventos chamados os milagres do Evangelho. Porém, a partir desse momento, Kardec começou a ter um entendimento de que todos esses fenômenos, que são fenômenos naturais, eles podiam e ocorriam não apenas com um espírito específico ou com um indivíduo específico. Ele começou a entender que esses fenômenos eles eram, às vezes, fenômenos recorrentes. Então, Kardec faz a seguinte pergunta para tentar entender e trazer uma ideia mais específica do que são esses milagres. Na questão 96, Kardec pergunta, então, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Há uma diferença entre os espíritos? Basicamente, é essa pergunta que Kardec está fazendo. De todos os espíritos a qual se manifestam, de todos aqueles espíritos que se manifestam em mesas mediúnicas, aqueles espíritos que fazem fenômenos, todos esses espíritos eles são iguais ou há uma diferença entre eles? E a resposta que os espíritos trazem, ela é bem concisa. São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então aqui a gente se depara com uma resposta que nos traz o entendimento de que há uma diferença no plano espiritual, assim como há uma diferença no plano material. Quando nós nos deparamos com pessoas na nossa vida, com amigos, com colegas de trabalho ou com próprios familiares, nós identificamos diferenças entre essas pessoas. E no plano espiritual não é diferente, há uma diferença também. Só que o que rege essas diferenças é a perfeição a qual esses espíritos são constituídos, ou melhor, a perfeição a qual esses espíritos atingiram. Então, isso faz que Kardec, na Revista Espírita de 1859, em novembro de 1859, escreva: a diferença entre nós, encarnados e desencarnados, é o corpo físico. Então, Kardec traz e identifica que a diferença nossa, nós que estamos hoje encarnados, para os espíritos desencarnados, é o corpo físico. Basicamente, essa é a diferença entre nós, encarnados e desencarnados. Então, Kardec traz para nós, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E essa é uma resposta, talvez, uma resposta que nós vamos perceber, que é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, que é Jesus. Então, na questão 625, os Espíritos respondem para Kardec que o Espírito mais perfeito e um modelo para a humanidade seguir é Jesus. É o Espírito mais perfeito que já esteve
encarnado na Terra. Então, Kardec, a partir da questão 96 de O Livro dos Espíritos, ele cataloga os espíritos e cria uma escala chamada escala espírita. Aqui é algo bem importante de nós nos atentarmos, porque até então nunca se foi feito esse tipo de organização. A relação dos espíritos com a matéria, ela sempre houve. Historicamente, sempre houve alguns fenômenos, entre aspas, chamados fenômenos extranaturais, fenômenos milagrosos, que é a relação do mundo espiritual com a matéria, mas ninguém se deteve a estudar esses fenômenos tão profundamente. A mediunidade, ela é um fenômeno historicamente muito antigo. Na verdade, sempre existiu a mediunidade num aspecto estrito do nome, da ideia de mediunidade. Então, mas nunca se foi feito um estudo aprofundado sobre o que se passava por trás desse fenômeno mediúnico. E a partir dessa organização e desse entendimento, Kardec traz para nós, então, a escala espírita. E ele traz, então, o entendimento que os espíritos, eles diferem-se entre si por 4 características. A primeira delas é o poder. Nem todos os espíritos têm o mesmo poder de ação. Quando Kardec traz aqui poder, ele não está falando poder de ser um espírito, um indivíduo poderoso, mas aquele espírito que tem uma liberdade maior ou menor. Então, os espíritos, eles vão se diferenciar, dependendo do grau e da sua escala evolutiva, pelo poder de liberdade, de ir e vir, de fazer ou não fazer. A outra característica é a inteligência. Então, os espíritos, eles se diferenciam pelo grau de inteligência. Aqueles espíritos, ainda no início da sua criação, espíritos mais primitivos, são espíritos dotados de pouca ou nenhuma inteligência, ou melhor, de pouco ou nenhum conhecimento. Então, eles têm um grau intelectual menor. Eles são seres mais ignorantes. Ao decorrer do percurso, da sua trajetória, do seu crescimento espiritual, esse grau de intelectualidade ele vai sendo ampliado. Da mesma forma, o saber. O saber, ele é uma característica que vai se ampliando ao decorrer dos nossos graus evolutivos. E a característica mais importante que nós podemos identificar na diferenciação entre os espíritos encarnados ou desencarnados é o grau de moralidade. O grau de moralidade é o que vai diferenciar efetivamente os espíritos na sua escala evolutiva. O grau de moralidade a partir das suas virtudes morais, baseadas no amor, na fraternidade, na caridade, na humildade, entre todas as virtudes que nós conhecemos, então. Essa escala espírita que Kardec nos traz é uma relação, então, tanto com os espíritos encarnados quanto com os espíritos desencarnados. E ela não é uma escala absoluta. Ela é uma escala que vai auxiliar para o nosso entendimento de algumas ideias, nosso entendimento de quem são os espíritos e quão evoluídos esses espíritos são. Então, ele é definido então, em categorias não definitivas. E essa escala espírita ela é baseada no desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Então, antes de mais nada, essa escala evolutiva ela é meritória. Ela é um grau a qual o espírito chegou nesse grau evolutivo através do seu mérito, através dos seus próprios esforços. E Kardec traz para nós, então, de uma forma binária, a divisão dos espíritos, que são os espíritos inferiores e os espíritos superiores.
Os espíritos inferiores são aqueles espíritos de terceira ordem. E os espíritos superiores são aqueles espíritos de segunda e primeira ordens. Quem são, então, os espíritos de terceira ordem? Há uma classificação, mas dentro dessa ordem, da escala dos espíritos de terceira ordem, há 5 classificações. Aqui nós não vamos nos deter a todas essas classificações, mas ali no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, Kardec organiza e traz para nós de uma forma bem clara e objetiva. Mas o que nós gostaríamos de trazer é que esses espíritos de terceira ordem, eles são espíritos que possuem, então, a predominância da matéria sobre o espírito. Então, há a predominância da matéria sobre o espírito. O que isso significa? Que esses espíritos, eles são espíritos que estão maus, espíritos que estão passando por um momento de ignorância, orgulho e egoísmo. Aqui nós trazemos um exemplo, como uma forma de nós termos um entendimento dessa predominância da matéria sobre o espírito. Vamos imaginar, nós, espíritos de terceira ordem, que nós adquirimos, então, com nossos esforços, um carro novo. E nós estamos tirando esse carro da concessionária. Como é que nós nos sentimos nesse momento? Um carro novinho, brilhando, cheiroso, aquele cheirinho de carro novo. Nós nos sentimos felizes, nos sentimos alegres, nos sentimos, de uma certa forma, até poderosos, por termos atingido um objetivo a qual nós gostaríamos de ter. Então, nós estamos tirando esse carro da concessionária e na hora que a gente sai da garagem da concessionária, vem um outro carro e bate no nosso carro e amassa todo o nosso carro. E a gente ainda não tinha feito o seguro do carro. E essa pessoa que bateu no carro também não tem o seguro do carro. O que acontece, então, com o nosso estado espiritual, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Aquela emoção, aqueles sentimentos virtuosos, eles rapidamente, provavelmente, vão mudar. Nós vamos sentir, no mínimo, uma raiva, uma tristeza, um ódio para aquela situação ali. Então, é a matéria ou a situação da matéria influenciando nós, espíritos. Uma característica muito predominante, então, nos espíritos de terceira ordem, é esses espíritos que precisam passar por provas e expiações. Aqui, nós podemos identificar que somos nós, espíritos do planeta Terra encarnados, que somos espíritos que estamos passando ainda por provas e expiações. Os espíritos de segunda ordem, então, que são intitulados também espíritos bons, dividido em 4 classes, são aqueles espíritos que a predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, são aqueles espíritos que não possuem ódio, não possuem rancor, não possuem inveja, não possuem ciúme e todos esses sentimentos negativos. E como exemplo desses espíritos, nessa escala, dos espíritos de segunda ordem, são os anjos da guarda. A lei dos anjos da guarda, que também está no Livro dos Espíritos, nos mostra que esses espíritos protetores, os anjos da guarda, eles são espíritos de um grau e de uma ordem superior a nós, que são aqueles espíritos que apenas há predominância de sentimentos virtuosos. Esses espíritos eles ainda passam por provas, inclusive ser ou estar um anjo da guarda é uma prova. E os espíritos de primeira ordem, então, que são chamados espíritos puros ou celestes, são aqueles espíritos que não sentem nenhuma influência da matéria. São aqueles espíritos que possuem o grau máximo de inteligência, o grau máximo de moralidade. São aqueles espíritos, então, que não necessitam de expiação e nem de provas. Então, aqui, nesses espíritos de primeira ordem, por que nós trouxemos essa escala espírita? Para que nós tenhamos um entendimento que Jesus,
Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, ele é um espírito de primeira ordem. Ele é um espírito puro, ele é um espírito celeste. Então ele é um espírito que ele não sofre nenhuma influência da matéria. E é um espírito que possui a inteligência suprema e a moralidade suprema. E é aquele indivíduo que não necessita passar por nenhum tipo de expiação, e muito menos nenhum tipo de prova, porque ele já atingiu o seu grau máximo de desenvolvimento. Esse espírito, ele é aquele espírito que vem, quando encarnado, para passar ou para trazer ou ser um missionário. É um espírito em missão. Na codificação das 5 obras básicas do livro da doutrina espírita, é trazido para nós que de toda a criação, desde a criação do planeta Terra e até hoje, apenas teve um espírito de primeira ordem encarnado no planeta Terra, que foi Jesus, então. Então, nós entendermos essas características de Jesus, fica, de uma certa forma, mais claro de nós entendermos os milagres ou os fatos extraordinários que Jesus fez. E aqui nós colocamos, então, os milagres entre aspas, né? Porque os milagres, eles são aqueles eventos a qual são extraordinários, mas que fazem parte de todas as leis que regem a natureza. E a pergunta que nós fazemos, então, por que Jesus fez os milagres? Por que Jesus professou? Por que Jesus, então, atuou e trouxe os milagres durante aquele período a qual ele esteve encarnado conosco? A reflexão que nós devemos fazer, antes de mais nada, é que todas as ações, todos os gestos, todas as palavras, todas as movimentações de Jesus, elas foram um ensinamento. E vamos um pouquinho mais. Todas aquelas ações, todos aqueles gestos, todas aquelas palavras que Jesus não fez, não proferiu, também foram um ensinamento. A vida de Jesus toda, durante aqueles 33 anos que ele esteve conosco encarnado, foram e é um período de ensinamento para nós. E quando nós falamos isso, é um ensinamento para nós vamos identificar que é uma lição para o espírito imortal. Então, quando nós vamos lá olhar, identificar um fato extraordinário da vida de Jesus, um milagre, essa ação, ela é uma ação de ensinamento não para o corpo físico, mas para o espírito, para que nós consigamos entender de que essas ações, elas devem ser atingidas e entendidas para o nosso espírito imortal. Qual então os fatos que nós podemos entender como aqueles fatos mais extraordinários da vida de Jesus? Quando Jesus estava naquele momento derradeiro na cruz, ele trouxe para nós uma lição riquíssima, que foi a lição do perdão. Talvez essa seja uma das lições mais importantes para nós, espíritos imortais. No momento que Jesus estava na cruz e estava prestes ao seu corpo físico perecer, ele eleva os seus olhos ao céu e fala a Deus, Pai. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras de Jesus e esses gestos de Jesus mostram para nós que o perdão, ele é um atributo importante para que nós consigamos nos desenvolver. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, Jesus, ele não estava falando, Pai,
eu perdoo eles. Porque a gente só vai perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos melindram. E Jesus ali estava mostrando para nós que tudo aquilo que ele fez era verdadeiro. Tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. A missão de Jesus, ela foi feita. A missão que Jesus tinha que fazer, ela se estabeleceu. Só que nós não conseguimos, até hoje, desde aquele período até hoje, entender a sua missão. Então, nesse gesto, ele pede para que Pai, o nosso Deus, perdoa a nossa ignorância, perdoa os nossos atos de brutalidade, perdoa porque nós ainda somos crianças espirituais, que nós necessitaremos também perdoar aos nossos irmãos que estão junto conosco nessa trajetória evolutiva. Fato, então, extraordinário da vida de Jesus, que também é importantíssimo para nós, e talvez esse sim seja o fato mais importante, extraordinário da vida de Jesus, que é quando Jesus, depois que o seu corpo físico pereceu, ele aparece para os apóstolos. Naquele domingo, naquele período, quando Jesus aparece para os apóstolos, após o seu corpo físico perecer, Jesus traz a lição mais importante de todo o Evangelho, que é a imortalidade da alma. Jesus fala para nós: nós somos espíritos imortais. Esse ato que Jesus fez, é isso que ele traz para nós. Que o meu corpo morreu, mas eu vivo. Então Jesus traz a maior lição para nós, que é a lição da emancipação da alma. Jesus traz para nós que após o perecimento do corpo físico, da matéria, nós retornaremos à nossa origem, que é o mundo espiritual. Isso mostra para nós, e isso dá uma consolidação em todos os ensinos de Jesus. Se eu não entendo que eu sou um ser imortal, então, para que eu vou ser uma pessoa mais caridosa? Se eu não entendo que eu sou um espírito imortal, para que eu vou perdoar o meu irmão do caminho? Para que eu vou ser generoso? Para que eu vou ser solidário? Para que eu vou ser mais passivo, mais pacífico? Para que eu vou ser mais amoroso? Se eu não tenho esse entendimento. No momento que Jesus nos traz esse exemplo, que está catalogado como um milagre, que é a ressurreição, que na verdade foi um momento que Jesus, o que apareceu para os apóstolos foi o seu perispírito, que tem como característica, uma dessas características é a tangibilidade, de ser perceptível aos olhos humanos, aos olhos materiais, a luminosidade. Então Jesus apareceu em perispírito para os apóstolos, mostrando que a vida, ela não é apenas a vida na matéria, que a vida, ela é uma vida imortal, que nós precisamos sim agir na matéria para nos desenvolvermos, que nós precisamos sim estar nos relacionando com a matéria, mas que nós não devemos nunca esquecer a nossa origem, que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós não somos seres eternamente encarnados. E essa notícia que Jesus traz para nós é uma notícia que todos nós já passamos e vamos passar novamente. É um milagre
Desculpa, é um milagre que todos nós já passamos e vamos passar de novo, que é o milagre da morte do corpo físico. Todos nós vamos vivenciar essa experiência novamente. Todos nós vamos passar por isso. Porque todos nós já passamos por isso várias e várias e várias vezes. Não devemos esquecer que nós somos seres milenares, com diversas experiências positivas e diversas experiências não tão positivas. Então, a notícia que Jesus nos traz é essa, que nós vamos permanecer vivos e que a sequência da nossa vida, ela vai depender dos nossos esforços íntimos. Que nós possamos nos relacionar com o próximo, que nós possamos nos relacionar com o outro, que nós possamos nos relacionar com Deus com mais amorosidade, de uma forma mais pacífica, de uma forma mais fraterna. Esse é o maior milagre dos fatos e da vida que Jesus nos traz e que serve de exemplo para nós, espíritos imortais, espíritos redivivos e que estamos no caminho da luz, estamos no caminho da aproximação, da perfeição relativa que Deus nos concede. Amados irmãos, o nosso trabalho de hoje, então, é este. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e vamos convidar a todos para encerrarmos o nosso trabalho com uma prece. Nesse ato da prece, respirando profundamente, acalmando a nossa mente, o nosso coração, sentindo a presença dos benfeitores amigos junto conosco, espirituais, e vamos agradecer. Agradecer pela nossa vida, Pai. Agradecer pelas nossas condições físicas, nossas condições espirituais. Agradecer pelos nossos familiares mais próximos ou mais distantes. Agradecer pelos nossos amigos. Agradecer por esse planeta que nos acolhe, que nos fornece o recurso para a nossa atuação. Vamos agradecer, Pai, por tudo aquilo que nos envolve. E gostaríamos, nesse momento, de pedir a Tua proteção e Teu amparo para todos que estão vivenciando esse período reencarnatório neste planeta. E que possamos, a cada dia, a cada instante dessa experiência, pensarmos, sentirmos e agirmos com mais paz. Que possamos pensar, sentir e agir com mais paz. Que assim seja.